Olá, amigos da TV Placar, fiel torcida corintiana e torcedores vascaínos de todo o Brasil. Estamos aqui para analisar o que foi Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians no lendário São Januário. E deu Corinthians de virada, acredite se quiser, 4-2 para cima do Vascão. Dois times despedaçados que não estão bem, correndo risco de rebaixamento. Ainda, apesar da vitória, o Corinthians ainda corre algum tipo de risco. Corinthians chega a São Januário levando todos os problemas na mala, levando inclusive mais seguranças do que jogadores, já prevendo algo pior para dar segurança a esse grupo. Vinha de uma derrota, né, de 5-1 para o Bahia, que também está brigando contra o rebaixamento na Arena Corinthians. Jogando um futebol que ninguém consegue confiar, contra um Vasco da Gama, como disse, também despedaçado, mas que tinha pelo menos São Januário e a torcida para apoiar. E entre nós fazendo em alguns momentos jogos melhores que o próprio Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E olhem como é o futebol, né? O inacreditável Futebol Clube. Corinthians toma 1-0, busca o empate. Corinthians toma 2-1, busca o empate. No segundo tempo, vira o jogo num chutaço do Moscardo. E a molecada, depois da base corintiana, além do Moscardo, vai lá e faz 4-2 para o Timão. E olha que o Corinthians teve a chance ainda com o Matheus, garoto Matheus, de fazer o quinto gol. Olha, gente, analisar o jogo, o Vasco da Gama jogando em casa, pressionou, foi para cima, teve muitos espaços pelas duas alas, em cima do Fábio Santos de um lado e do Fagner do outro. Corinthians com aquela velha dificuldade para ter uma pegada mais forte, para tentar roubar essa bola e não sofrer tanto como vem sofrendo ao longo da temporada. Com as dificuldades de sempre na bola aérea, mas também usando da bola aérea para conseguir chegar aos gols. E o Vasco também apresentando essa deficiência, né? Os dois gols da equipe do Corinthians foram marcados pelo Romero, em jogadas pelo alto, né? O Vasco da Gama faz um gol pelo alto e ainda num lance com o Verratti, né? Em cima do Veríssimo. O Pumita fez o primeiro gol, a jogada que contou aí com a participação do Payet, do Piton, ex-Corinthians, e o Pumita mandando para o fundo da rede, de cabeça, 1-0 Vasco. Aí o Corinthians empata numa tabelinha pelo alto, muito bonita, inclusive, do Juliano com o Romero. Romero usa a cabeça, de cabeça, e empata o jogo. Depois tem um cruzamento do Pumita. O Pumita fez um bom primeiro tempo. Cruzamento nos pés do Verratti, o bom centroavante argentino, mandando para o fundo da rede, sem chance para Cássio. Era o 2-1 do Vasco da Gama. Aí o Corinthians logo depois, novamente de cabeça, dá a resposta com o Romero, numa cobrança de escanteio do Fagner. O Veríssimo ajeita e o Romero empata o jogo. No segundo tempo, Corinthians volta com aquela impressão de que um empate não era tão ruim assim, e de fato não era, diante das circunstâncias. Eu, por exemplo, entendia que o Vasco da Gama era favorito, mesmo que de uma forma ligeira, para conquistar esse resultado. Então o Corinthians nem pontuaria. Então, dentro da minha previsão, o Corinthians fez bem mais, né? Fez 4-2 no placar e conseguiu esses 3 pontos. E aí chega a vitória, num lance com o Moscardo de fora da área, sem marcação nenhuma, um chute fortíssimo, sem defesa para o goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. E depois, numa jogada envolvendo a garotada da base, o Matheus cruza e o Giovani faz o quarto e último gol do Corinthians, decretando a vitória do Timão contra a equipe do Vasco da Gama. Bom, o Vasco ficou numa situação extremamente delicada. O Vasco agora tem Grêmio pela frente, em Porto Alegre, e o Bragantino em casa na última rodada. Então o Vasco precisa pensar em 2 vitórias. Tá? O Corinthians tem o Internacional em casa, e depois na última rodada pega o Coritiba, já rebaixado, em Curitiba. Então, olha, gente, eu achava que o Corinthians corria um seríssimo risco. Ainda há um risco matemático, mas ele é menor. Então o Corinthians agora está dependendo dele para escapar. Isso é bom? Mas também é ruim, né? Porque ele depende dele. Quando o Corinthians depende dele, a gente já sabe o que acontece. Mas a situação do Vasco é mais complicada. Classificação, estou com ela aqui. O São Paulo com 47,
Se o Corinthians corre algum risco, o São Paulo com 47 também, mas o São Paulo ainda vai jogar. São Paulo 47, Corinthians 47. Aí Internacional 46, Fortaleza 45, Cruzeiro 44, Santos 43, Vasco 43 e o Bahia, que é o primeiro que aparece na zona da degola com 41. Aí os outros que já estão seguindo para a segunda divisão, Goiás, Coritiba e América. Todos esses times ainda vão jogar nessa rodada. Hoje foi a abertura dessa rodada com Corinthians e Vasco. Então, pode ficar pior ainda para o Vasco, se o Santos vencer. Pode ficar pior ainda, né? Se Cruzeiro, Fortaleza, enfim, né? São times que estão na frente, o próprio Internacional. E para o Corinthians pode ficar numa situação parecida com aquela desta rodada. Se bem que agora a conta é em cima do Bahia, né? Por exemplo, se o Bahia perde o jogo, o Corinthians tem 6 pontos acima do Bahia. Então, isso já é alguma coisa. Então, o Corinthians precisaria de um ponto matematicamente para escapar. Essa conta, porque aí o Bahia se perde, fazendo 6, chega a 47, com um ponto a mais o Corinthians chega a 48. Uma conta simples, rápida, fácil de entender. Então, chegar nesta rodada como Corinthians e Vasco chegaram, precisando da vitória, e quem vencesse ficaria numa situação um pouco mais confortável, principalmente se esse vencedor fosse o Corinthians, que agora está com 47 pontos. Isso aconteceu para o Corinthians e afundou um pouquinho mais o Vasco da Gama. São as emoções desta reta final na luta contra o rebaixamento. Vasco e Corinthians fizeram um jogo tenso, nervoso. Foi um bom jogo, um jogo interessante de ser acompanhado. Resultado bacana para o Corinthians, ruim para o Vasco da Gama, mas segue a via crucis desses times para tentar permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Nos acompanhem no Opinião Placar, porque nesta quarta-feira vamos falar tudo desse jogo entre Vasco e Corinthians, as outras brigas pelo rebaixamento, contra o rebaixamento e a briga pelo título, né? Tem Botafogo em campo, tem Verdão em campo, tem um grande clássico brasileiro envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro. Muita coisa que a gente vai acompanhar no Opinião Placar nesta quarta-feira aqui na TV Placar. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima.